Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos à questão de número 22, queridos. Questão de número 22, só para você se situar, é uma questão de média. Toda questão de média, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é o quê? Eu tirar a soma da média e depois subtrair dos resultados existentes e dividir pela quantidade x e correr pro abraço. Ó. Tabela mostra algumas informações sobre o número de horas extras mensais feitas por Marcos no primeiro semestre de 2019. Então, em janeiro ele fez X, em fevereiro ele fez 6, em março ele fez 8, em abril ele fez 2x, em maio 9, em junho 7. Então fala, nesses 6 meses, Marcos trabalhou em média 7 horas extras por mês. Então, eu já entendo que a minha média é 7. E os meus itens é 6. Então, a média de 6 é igual a 7. Então, a minha soma da média é a minha média vezes os meus itens. E 7 vezes 6 é 42. Perfeito? E como eu havia falado para vocês, eu tenho que o quê? Que subtrair pelos meus números existentes. Quais são os meus números existentes? 7, 9, 8, 6. Somando isso, queridos, 6 mais 8, 14. Mais 9, 23. Mais 7, 30. Então, eu subtraio pelos meus números existentes, que vai me dar 12. Eu divido agora pela minha quantidade x. Eu tenho 2x mais 1x. Sempre que tem um x sozinho, o número que o acompanha é 1. Então, são 3x. Divido por 3, que vai me dar 12 e vai me dar 4. Então, aqui, queridos, o de janeiro, como é só um x, é 4. E o de abril, como é 2x, é 8. Perfeito? Agora vamos... Olha lá, sendo que o número de horas extras de trabalho em abril foi o dobro de horas extras de janeiro. Realmente, abril é 8, janeiro é 4. Abril está o dobro de janeiro. Tá. A média mensal do número de horas extras no segundo semestre superou a média mensal do número de horas extras no primeiro trimestre. Ele quer saber quanto o segundo trimestre superou primeiro trimestre, mas ele não quer a quantidade de horas extras, e sim a média das minhas horas extras do primeiro e do terceiro. Então, é somar e dividir por 3, porque o trimestre são 3 meses. Então, vamos lá, colocar aqui o primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Somando aqui, queridos, 4 mais 6, 10, mais 8, 18. 18 dividido pela quantidade de meses dá 6. Perfeito? Agora vamos ver o segundo trimestre, que é a mesma coisa que o outro. Vou escrever aqui, segundo trimestre. Perfeito? Vou fazer a mesma coisa, vou somar, 8 com mais 9, 17. 17 mais 7, 24. Divido por 3. Então, queridos, a minha média do primeiro semestre foi 6. A minha média do segundo trimestre foi 8. Vamos ler a pergunta. A média mensal do segundo trimestre superou a média mensal das horas do segundo trimestre, hein? Se aqui é 8 horas e aqui é 6 horas, superou em 2 horas, né? É a nossa alternativa A.